Menino de 7 anos é deixado de castigo no Japão, abandonado no meio de uma floresta com ursos. Garoto de 4 anos vai ao zoológico com os pais e por causa de um burro acabam matando um gorila. Rapaz, eu tô até pensando em montar um novo quadro, uma nova sequência de vídeos aqui só pra falar de notícias, porque tá acontecendo umas coisas assim super bizarras. A internet mostra algumas coisas, eu acho que essa questão da informação tá muito mais acessível, mostra pra gente algumas coisas que a gente, pode ser até que elas já aconteciam, mas a gente não via. Essa semana tiveram 2 notícias que eu tive que parar hoje e gravar um vídeo extra pra falar a respeito delas, porque são muito absurdas. A primeira delas é de um menino no Japão de 7 anos. Imagina a seguinte situação. Você sai para passear com a sua mãe, a sua irmã mais velha e o seu pai. E você é um pentelho, né, daqueles bem atentados. E segundo as notícias, você fica jogando pedras nos carros que passam na estrada, desobedece, se comporta mal. Aí seu pai fala, você pare de graça, senão eu vou te jogar numa floresta com ursos. E ele cumpre a ameaça. O que é o mais fantástico dessa história? Foi mais ou menos isso que aconteceu. Um casal no Japão saiu para passear com os 2 filhos, um menininho de 7 anos com a irmã mais velha. Eu não consegui achar a idade dessa irmã. Mas o menino foi levado, por assim dizer, durante o passeio. E os pais, para dar um castigo, na hora de ir embora, colocaram ele no carro, andaram pela estrada por um tempo, numa região montanhosa de uma ilha do Japão. Largaram o menino, mandaram ele descer do carro, desce do carro agora. Ele desceu e eles foram embora. Andaram um pouco, algumas notícias, alguns sites dizem que o menino correu atrás do carro por um tempo, até cansar, até o carro sair de vista. E depois dizem os pais que voltaram para onde o menino estava e não acharam mais. Quando a notícia foi publicada, 2 dias atrás, o menino já estava perdido há 3 dias. E os responsáveis do governo da cidade falaram que ali é uma região montanhosa, passam poucas pessoas e não é raro ver ursos na região. Então imagina a situação, ou o menino pode ter sido sequestrado, ele pode ter sido, pode estar realmente perdido na selva, pode ter caído em algum lugar e não estão achando ele. Quer dizer, olha a responsabilidade, meu povo. Como que é possível um pai ter na cabeça que isso é uma boa ideia? Isso não é uma boa ideia. Uma coisa é você estar no shopping, a criança sai correndo e você fala, vou dar um susto nela. Se esconde atrás de uma loja e fica de olho. A criança vai perceber que se perdeu, você vai lá, pega, dá uma lição. Agora, largar uma criança de 7 anos, você não sabe a reação da criança, você não sabe a reação de uma pessoa em pânico desse jeito. É largado, abandonado, no meio do nada, no meio de uma estrada, vazia, floresta de um lado, floresta do outro. Sabe-se lá o que aconteceu com esse menino. Tomara que não tenha acontecido nada, tomara que achem ele. Eu dei uma pesquisada agora, não consegui ver, não achei se encontraram o menino ou não. Talvez essa seja uma daquelas notícias que eles só vão dar essa primeira parte, não vão mais falar dela, mas tomara que consigam achar ele. Os pais foram na TV pedir desculpas pelo que eles fizeram, né? Eu acho que o castigo deles... Nem sei que castigo poderia dar para um pai desse. Nem sei se existe castigo suficiente para uma irresponsabilidade como essa. Agora, falando em irresponsabilidade, uma outra irresponsabilidade que aconteceu também, e essa foi lá nos Estados Unidos, em Cincinnati, num zoológico, foi que, mais uma vez, os pais estavam passeando com um menininho, dessa vez de 4 anos. Cara, 4 anos. Meu pitoco tem 3. Eu fico imaginando uma situação dessas. Estavam eles lá no zoológico, vendo os bichinhos. O zoológico já é um lugar que eu tenho certas controvérsias a respeito, né? Eu não sei mais a minha opinião a respeito disso. Já teve uma outra notícia recentemente de um cara que entrou na jaula de leões e tiveram que sacrificar os leões em prol da vida do cara que caiu lá, né? Não se sabia se ele tinha caído, se ele tinha se jogado, mas priorizaram a vida do ser humano. Apesar de que tem algumas vidas de seres humanos que não valem muito, mas... Enfim, isso não vem ao caso. E entenda uma coisa, sempre vão priorizar a vida do ser humano. Sempre. Ele pode estar errado o que for, mas principalmente se não tiver se for uma autoridade responsável, ela vai priorizar o ser humano, não tenha dúvida disso, tá? O caso do menininho, eu vi um vídeo depois filmando o que aconteceu nos minutos depois que ele caiu na jaula.
E as notícias dizem que quando ele caiu dentro da jaula, ele não se machucou com a queda. Apesar de ser uma queda de 3 metros para uma criança de 4 anos, eu achei isso meio estranho, ele não ter se machucado na queda. E que ele ficou lá dentro com o gorila cerca de 10 minutos. E eu vou tentar achar o videozinho que eu assisti, eu vou pôr aqui para vocês darem uma olhada enquanto eu tô falando. Mas ele fica lá, o gorila fica perto dele, é um bicho enorme, forte. E ele pega o braço do menino, levanta o menino, puxa o menino pela roupa, põe ele em pé. E aí o vídeo corta, não dá pra ver o que acontece, mas depois, quando o vídeo volta, ele já tá longe, já tá em outra parte Não é uma cela ou uma jaula, é um viveiro grande, né? Ele tá numa outra parte e já não dá mais pra ver o menino. E aí o que a notícia diz é que o menino ficou sendo levado de um lado pro outro por uns 10 minutos pelo gorila, que isso machucou bastante ele. E aí os responsáveis pelo zoológico resolveram que era mais seguro para a vida da criança sacrificar o gorila. E assim, mais uma vez, irresponsabilidade total dos pais, total, estrutura zoada do zoológico. Como que é possível uma criança cair desse jeito ao alcance do gorila? Pra mim, a estrutura já é zoada. Tem outras notícias de pessoas atacadas em zoológicos, como o menino que perdeu o braço brincando com uma onça num outro zoológico também, e esse foi aqui no Brasil. O cara que caiu nos leões, que eu comentei há pouco, esse caso do gorila. Volta e meia aparece algum caso desses. E aí eu só fico pensando, cara, são animais selvagens, com instinto, né? Ou no caso do gorila, sem maldade, que às vezes ele pode até ter machucado de verdade o menino, mas não foi maldade ou porque ele queria machucar. Às vezes ele nem queria machucar. Aliás, eu acredito que ele não queria machucar. Mas uma das justificativas que eu li é que usar um tranquilizante num animal desse tamanho, desse porte, o tranquilizante não é instantâneo. Bateu, caiu. Leva um tempo, nem que seja 1 minuto, 2 minutos, pro animal perder a consciência. E nesse tempo ele pode ter reações agressivas. Então, de fato, por mais que você não concorde, por mais que você tenha pena do bichinho, e eu acho que tem mesmo, não tô dizendo aqui que o bicho é culpado, ele não é culpado, não deveria ter morrido. Aliás, isso não deveria ter acontecido. Um pai não deveria deixar, os pais não deveriam deixar com que uma criança de 4 anos cair numa jaula num zoológico. Mas, por mais que isso não devesse ter acontecido, aconteceu e foi tomada uma medida para proteger a vida do menininho. E a notícia é que ele ficou machucado por ser arrastado pelo gorila dentro do viveiro, do lugar onde o gorila ficava. Que foi pro hospital depois e tudo mais. Bem comecinho do vídeo que eu vi, mostra que o menino, inclusive, fica em pé. O gorila puxa ele pela roupa assim, põe ele em pé e solta ele em pé. E depois ele tá em outro lugar longe. Então eu tentei até achar alguns outros vídeos pra ver, mas eu não achei. Se você tiver algum, pode colocar aqui nos comentários. Se você não concordar com nada disso que eu falei também, põe aqui pra eu saber, né? Me informar um pouco mais, porque eu tenho as revoltas de quem é pró-animal, os comentários, aliás, comentários, mais uma vez, os comentários. Deus, esse povo não se cansa de fazer comentário escroto. Um cara foi lá e comentou, porque de alguma forma, em alguma das notícias que eu li, estava escrito que o pai estava com o menino. Comentou que, onde estava a mãe? Porque se a mãe estivesse lá, isso não teria acontecido. Olha, vamos parar? Vamos parar, por favor. Pai tem que ser responsável também. Pai é responsável. Eu vejo vários comentários em várias notícias dizendo mas é porque estava com o pai, porque se estivesse com a mãe isso não teria acontecido. Mas cadê a mãe? Que mãe irresponsável que deixa o filho com o pai? Eu vou para qualquer lugar com meu filho, desde que ele era bem pequeno, faço qualquer coisa com ele, vou em restaurante e passo por alguns apuros, porque os restaurantes não têm normalmente trocador, por exemplo, quando ele era bem pequenininho, não tinha trocador no banheiro masculino. Eu tinha que ir no feminino. Mas isso não vem ao caso, esse é assunto para outro vídeo. Os pais têm que ter responsabilidade sim, independente de ser pai ou mãe. Então não sei se estava com os pais ou só com o pai, mas sempre que eu vejo uma notícia negativa, ela sempre a respeito de tratamento de pais quanto crianças, esses dois casos, tanto do Japão quanto esse menino nos Estados Unidos, enfatiza-se muito que o pai tomou a decisão de blá. O pai não prestou atenção no menino e ele caiu. Não é, são os pais. Tá? E mesmo que fosse o pai, ele é responsável tanto quanto a mãe. Não se justifica que o menino caiu porque estava com o pai. Isso não é justificativo. Não é. Mas enfim, essa é a minha opinião. Se você tiver uma opinião diferente, coloca aqui nos comentários. Segunda-feira tem o vídeo semanal também. Esse é um vídeo extra. Toda semana tem vídeo e volta que eu vou gostar muito de conversar com vocês. Até mais!